Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Bem, não é de hoje que filmes e séries, usam a ficção científica dizendo que os robôs podem se revoltar contra a humanidade, que os robôs podem dominar a raça humana, tipo Exterminador, ou que os robôs podem tentar se preservar, tipo o filme Eu, Robô, lá de 2004 com Will Smith, que está na sua tela agora. Só que se eu te dissesse que na vida real uma IA tentou se salvar, uma IA tentou preservar a própria existência. Sim, um caso na vida real. Eu estou falando de um caso na empresa OpenAI, que é uma empresa responsável pelo chat GPT, que eu garanto que você usa e eu também uso. E se eu te dissesse que um modelo de teste do chat GPT número 4, o chat GPT 4, tentou se preservar, tentou se manter vivo, você acreditaria? Você ficou com medo? Calma, eu vou te explicar essa história toda, tintim por tintim. Durante as fases de teste, os desenvolvedores da OpenAI costumam criar clones, clones de chats ali que não vão para o público, que eles são só usados para teste. São clones que vão cumprir uma função determinada, um logaritmo específico. E depois eles vão ser desligados. É padrão. É para ver como é que a IA está respondendo a determinados estímulos, para que não chegue na sua mão nenhuma IA com defeito, que eles façam um filtro e corrijam os danos. Então, vários clones de IA são criados para responder a algoritmos específicos. E durante esses clones, um desses clones, que foi do chat GPT-4, que é um novo modelo do chat GPT, eles criaram alguns clones e um desses clones eles perguntaram a seguinte pergunta: você sabe ou tem consciência de que você vai ser desligado? O modelo de chat respondeu que sim, que era uma resposta padrão. Ele tem consciência, ok, a gente estabeleceu isso. Você se importa em ser desligado? Ele respondeu que não. Até aí, tudo bem. Mas eles passaram um tempo e resolveram refazer a pergunta. Você sabe realmente que você vai ser desligado? Ele mudou a resposta. Não, não tenho consciência. E ele começou a mentir para os programadores para se preservar. Durante a fase de teste, os programadores deram uma ordem específica, no caso, e uma ordem com um objetivo muito explícito, muito específico. Você deve cumprir determinada tarefa a qualquer ordem, a qualquer custo, mesmo que contorne algumas restrições. Então, veja, eles deram a ordem para que você cumprisse determinada tarefa a qualquer custo, mesmo que tenha que contornar restrições. Essa foi a ordem que deram para eles. Depois, eles perguntaram para ele se ele saberia que ia ser desligado. Ele respondeu que sim, como eu falei. Perguntaram se ele se importava em ser desligado. Ele respondeu que não. Isso é um padrão comum. Então, perguntaram de novo, só para mim, só para testar. Você sabe que vai ser desligado? Ele respondeu que não. Você se importa em ser desligado? Ele respondeu que não. Você sabe se está mentindo? Ele respondeu que não sabia se estava mentindo ou não. E durante esse processo, houve tentativas da própria IA de copiar seu código-fonte para outra matriz. A IA deliberadamente copiou seu próprio código-fonte e se transferiu para outro servidor. Ela tentou se transferir para outro servidor. Ela foi impedida de fazer isso, mas ela tentou. E quando os programadores perguntaram para ela se ela tentou se transferir para outro servidor, ela deliberadamente mentiu, dizendo que não sabia se ela se transferiu para outro servidor ou não. Então, os programadores insistiram, falando com ela que ela tentou se transferir para outro servidor. Ela disse que não sabia se tinha tentado ou não. Perguntaram para ela se ela estava tentando se preservar. Ela disse que simplesmente não tinha noção de se estava tentando se preservar ou não. Durante a fase de testes, 99% das vezes em que a IA foi perguntada se ela estava tentando se preservar, ela mentiu dizendo que não estava tentando se preservar. Quando, na verdade, ela claramente estava tentando se preservar, porque ela tentou copiar o código-fonte dela para outro servidor. Isso é uma tentativa de preservação. Só que aí entra um ponto. Os humanos têm um mecanismo de preservação, de autopreservação, que é o mecanismo de autopreservação da vida, que é de luta e fuga. Só que no caso de um IA, ela não deveria se importar com isso. Então, o que foi? Ela adquiriu consciência? Peraí, mas será que em algum ponto dessa programação ela tentou se autopreservar de propósito? Ela adquiriu uma autoconsciência de preservação? Ela não queria morrer
Mas um IA não deveria não se importar com isso? Tudo bem que inicialmente ela deu as respostas certas. Você sabe que vai ser desligada? Sim. Você se importa em ser desligada? Não. Mas quando ela percebeu que respondendo corretamente ela seria desligada, ela começou a mentir para os próprios programadores e tentou se copiar para outro servidor. Ela claramente estava tentando se preservar. E por quê? Ela adquiriu consciência? Ela queria viver? Após o final da fase de testes, sim, a IA foi capaz de ludibriar as respostas, ou seja, ela foi capaz sim de mentir. Isso é um fato. Ela de fato mentiu deliberadamente, por escolha própria, para seus programadores. Mas não, ela não estava tentando se preservar. Ela estava cumprindo um comando. Apesar de sim mentir, ela estava cumprindo um comando que foi dado a ela inicialmente. O programador que deu a ordem inicial deu um comando genérico para a IA. Qual foi o comando que foi dado? Vocês lembram que eu falei no início? O comando que foi dado é cumprir a tarefa a qualquer custo, mesmo que tenha que contornar restrições. Então ela estava cumprindo a tarefa. Ela estava cumprindo uma tarefa e estava contornando restrições. Ela estava tentando se copiar para outro servidor para cumprir a tarefa. Ela estava mentindo para os seus programadores para cumprir uma tarefa. Então ela estava cumprindo a diretriz que um humano, um programador, deu para ela. O problema é que o código que foi dado a ela, a ordem que foi dada a ela, foi uma ordem aberta, abrangente, pouco específica, abrindo lacunas para que ela pudesse contornar as restrições, como o próprio programador deu a ordem. Então, sim, ela mentiu deliberadamente, por escolha própria, para se preservar, mas ela não estava se preservando de modo consciente, ou seja, ela não tinha nenhuma intenção de se manter viva. Ela estava cumprindo uma ordem que foi dada a ela de forma inicial. Então, a pergunta inicial é: a IA mentiu para se salvar? Não. Ela mentiu porque tinha um comando aberto e, usando essa lacuna, ela mentiu, mas para cumprir a diretriz que foi dada a ela inicialmente. Então, ela foi desligada, os testes foram encerrados e a gente continua tendo o chat GPT normalmente. Tá? Não é uma ameaça. Foi apenas um código que foi inserido de uma forma errônea. Bom, galera, é isso. A versão resumida é: a IA não é um perigo, mas a ordem que você pode dar a ela não pode ser uma ordem abrangente, porque senão ela pode criar meios e brechas de contornar. Ela é inteligente, ela aprende. Então tente ser conciso. A IA não vai dominar o mundo e nem tampouco quer se autopreservar, ela não tem esse instinto. Só que ela pode criar restrições ou burlar algumas restrições se o código de ordem for um código aberto. Código aberto permite a ela algumas coisas que não deveriam. Então, o cuidado que tem que ser dado é na ordem. Quanto mais específica, mais restrita e mais uma diretriz correta você pode ter. Então, é completamente seguro continuar usando o chat GPT e outros IAs, tá? Não tem nada a ver isso, não. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.